Olá, querido amigo, querido irmão, seja muito bem-vindo ao seu programa semanal de estudo da lição da Escola Sabatina, onde juntos podemos aprender muito mais, se atentando aos detalhes da Palavra de Deus. E o programa dessa semana vai trazer um tema muito interessante, Vivendo com Sabedoria. Venha, estude conosco esse tema. Está começando o programa Lições para a Eternidade. É uma alegria imensa, mais uma vez, receber você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Essa semana estudaremos um tema muito interessante, Vivendo com Sabedoria. Aliás, quem não precisa de sabedoria? E ainda mais sabedoria vindo de Deus. Gostaria de, nesse momento, já convidar você a deixar aí o seu like, o seu comentário, compartilhar esse vídeo para juntos pregarmos a Palavra de Deus. E agora quero apresentar também aqui os meus companheiros de estudo. À minha direita, o irmão Daniel. Seja muito bem-vindo, irmão Daniel. Muito obrigado, irmão Kleber. É um prazer estar com os irmãos novamente para poder meditar na palavra do Senhor e discutir aquilo que nós estudamos aqui durante essa semana e contribuir aí com você ao ministrar a lição, você que está assistindo e examinando a lição por si mesmo também. Que Deus possa te abençoar neste momento. Amém, Daniel. Amém. Aqui também o meu querido irmão Alexandre. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui conosco, Alexandre. Quero que você se sinta em casa, você e o Daniel, e que juntos nós possamos aqui trazer todas essas maravilhosas explicações, essas maravilhosos conselhos que Deus traz para nós. Amém. Obrigado pelo convite. Deus abençoe você, que nós possamos ter uma lição para a honra e glória do nosso Deus. Amém. 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 Bom, gostaria de convidar o Alexandre para ler o verso para memorizar e já fica aberto para os comentários sobre esse verso áureo tão maravilhoso que é Efésios 5, capítulo 5, versículo 15 a 17. Diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam, não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém. Que texto maravilhoso, né? Sim. Então aqui no final fala para a gente procurar, os dias são maus, mas para a gente procurar compreender qual é a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? A palavra de Deus diz que a vontade do Senhor é a nossa santificação. Amém. Amém. Então essa é a vontade de Deus, que a gente cresça, né, espiritualmente, à semelhança de Cristo Jesus. Amém. Outra coisa que eu gostaria de salientar aqui, pegando um complemento aqui no que o irmão Alexandre colocou para nós, o texto aqui fala para nós tomarmos bastante cuidado, né, com o tempo. Às vezes nós pensamos que o tempo é simplesmente mais um artigo, né? Mas na verdade não é um artigo. O tempo, segundo a palavra de Deus, segundo o espírito de profecia, o tempo vem a ser um dom especial que Deus nos dá. E a senhora White fala no Grande Conflito que de nada, de nenhum outro dom, Deus vai cobrar tão estritamente a nossa responsabilidade quanto com relação ao nosso tempo. E aqui, quando a lição trata sobre o tempo, ela pede para que nós tomemos cuidado com o tempo para aproveitá-lo bem, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém. Interessante aqui também, Daniel e Alexandre, o apóstolo Paulo, quando ele traz essa exortação, nós vemos aqui através do texto que essa exortação não é para os gentios ou para os ímpios, mas sim para o povo de Deus, sim, para a igreja. Exatamente. Ele fala, portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Então aqui ele traz uma exortação para a igreja, mostrando para a igreja que os dias são maus e que nós precisamos viver como sábios e não como tolos. Essa lição, Alexandre, ela vai trazer para nós aqui muitos conselhos sábios vindo diretamente do trono de Deus, né? E já sábado já tem alguns conselhos aqui. O que você, como o Daniel também, gostaria de destacar aqui dessa nota que está embaixo aqui também? Bom, eu gostaria de pontuar aqui uma coisa interessante, né? Foi colocada aqui uma história logo no início da lição de um leilão, né? De um leilão que houve lá no Reino Unido, onde um jarro francês da cor Bordeaux, que era acreditava-se que era do século XIX,
e colocaram o valor desse jarro entre $200, né? Mas algumas pessoas perceberam que aquele jarro não era necessariamente um jarro francês, e sim um artefato, não, um utensílio islâmico extremamente valioso, que custava, na verdade, na realidade, mais ou menos 6,5 milhões de dólares. Uau. Então, o que esses camaradas fizeram? Sabendo do valor, foram lá rapidamente, deram o lance, né? E já pegaram o artefato por $200, só que valia mais de 6 milhões de dólares, né? Então, como que essas pessoas entenderam isso daqui? Porque elas conheciam esse utensílio, então elas compraram basicamente por uma pechincha, né? E eles valorizaram aquilo que as pessoas achavam que não tinha valor. O que será que esse texto está... O que essa história está nos dizendo? Aqui, o apóstolo Paulo vai colocar... tentar abrir os olhos das pessoas que estão vivendo aqui na igreja de Éfeso, para que eles não vivam como os grego-romanos daquela época. Por quê? Eles valorizavam um tipo de coisa. E o apóstolo Paulo fala, olha, valorizem outro tipo de coisa. Vai ter gente que vai achar que isso aqui não tem valor nenhum. Tudo bem. Pode deixar que eles achem que não tem valor. Só que para Deus tem muito valor. E aí vocês vão ter o quê? Uma recompensa eterna se vocês valorizarem aquilo que realmente tem importância. E uma das coisas que ele começa a colocar aqui é a pureza moral, né? Então ela fala, isso é de muito valor para Deus, né? E aqui, para eles, a pureza sexual, a pureza moral não valia praticamente nada. Sim, porque o ímpio, né? Até fala aqui que eles gastam seu tempo com embriaguez, com festa, com bagunça, sábado à noite. Os jovens, já um advento de sétimo dia, valorizam o quê? O que o irmão falou, a pureza, o conhecimento da palavra de Deus, vão para a igreja. O ímpio não, o ímpio quer gastar. Vocês estão perdendo tempo, a sua juventude dentro de igreja, dentro de ler Bíblia. Vamos curtir as coisas da carne, né? Como os gregos faziam. E Deus nos exorta, por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Procurem na palavra de Deus, na Bíblia, no Espírito de Profecia, né? Qual é a vontade do Senhor. Mais uma coisa que é importante aqui a gente pontuar, hoje tem uma frase que gira muito aí, né? É uma frase que gira no mundo, dizendo que o mundo é dos espertos. Sim. E eu acredito, realmente, o mundo é dos espertos, mas o céu é dos justos. Amém. E dos fiéis. E eu tenho uma experiência de um colega que eu tinha muito tempo atrás, e eu percebi que tanto ele quanto os seus irmãos, eles eram em 4 irmãos, e os 4 eram casados, né? E os 4 traíam suas esposas, os 4. E um encobria o outro, e um ajudava o outro, apoiava o outro, defendia o outro de tudo quanto é jeito, de tanto que as esposas nunca sabiam, e eles se julgavam os espertos, né? E muitas vezes a gente pensa que é da mesma forma, só que essas coisas que nós fazemos aqui, às vezes escondidos aqui neste mundo, nada está escondido dos olhos daquele com quem nós vamos ter que tratar um dia. E aí essas contas vão ser acertadas, vão ser ajustadas. E isso não é ser sábio, isso pode ser esperto. Isso nós podemos agir dessa forma pensando que somos espertos, mas para Deus somos o quê? Estúpidos, né? Porque ele diz que a sabedoria do mundo para Deus é o quê? Loucura. Agora, a sabedoria de Deus para o mundo vai parecer loucura. Imagina você ser de uma mulher só. Imagina você, jovem, namorar sem beijar e casar sem ter relação sexual. Imagina, para o mundo, isso vão te chamar de afeminado, isso vão te chamar de estúpido, de quadrado, antiquado. Só que isso daqui você pode ser ignorante e estúpido para o mundo, mas para Deus você é considerado como sábio. Bom, que Deus possa conduzir a nossa mente. Eu penso que, na atualidade, no mundo que nós estamos vivendo, nós corremos o risco de começar a usar as mesmas práticas que os mundanos usam. E nós, infelizmente, moramos num país onde a fama é o jeitinho brasileiro. E o jeitinho brasileiro sempre, né, é colocado aí por detrás de uma fraude, por detrás de uma mentira. Trapacear, né? Trapacear, e sempre pensando em benefício financeiro
ou simplesmente sair ileso de uma situação onde você está cometendo algo errado. Mas nós temos que usar o jeitinho de Jesus. Exatamente. Se for preciso, vamos tomar o prejuízo. Se for preciso, né? Vamos sair como você acabou de colocar, como um tolo, como uma pessoa do passado, Quadrado. Enfim. O que nós precisamos entender é que Deus está vendo todas as coisas e que a sabedoria do mundo não é a sabedoria de Deus. Exatamente. Bom, avançando aqui na lição, existe um tema que eu acho muito interessante porque vai envolver palavras. Digam palavras de ação de graça. Por que eu acho interessante esse tema aqui? Porque muitas pessoas pensam que o que importa não é o que você fala, mas é o seu coração, é como você age. E realmente, em algumas situações, as palavras não têm tão peso como a nossa ação. Só que a Bíblia, ela relata para nós que Deus se preocupa com a maneira que nós falamos, que nós entramos em contato com as pessoas. Palavras corretas, palavras adequadas, não é palavras vulgares, não é, por exemplo, as gírias, né? Acho que essa é a palavra Gírias, que existe hoje em dia aí, o mano e não sei o quê, isso, o velho, chamar o pai. Isso, muito bom, Alexandre. Falta um respeito e muitas vezes a pessoa que está desrespeitando, ela nem compreende que isso é errado. O povo de Deus, ele tem que ter uma palavra pura, ele tem que ter uma forma de falar pura e falar sobre ações de graças, dar graças a Deus, né? Então, queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, desde do tema que é ações de graça, como essas palavras inadequadas. O que vocês acham sobre isso? Palavras inadequadas, inclusive, quero pontuar aqui, que muitas vezes estão nos nossos púlpitos. E falou uma coisa importante aqui. Né? Queria que vocês comentassem um pouco sobre Alexandre isso. Vai falar. Efésios 5, verso 1, diz que serem, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andeis em amor, né? E aqui fala que para a gente ser imitadores de Deus, imitadores de Jesus Cristo. Tem um texto aqui, Testemunho para a Igreja, volume 5, página 249 a 250. Olha que interessante. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Efésios 5, verso 1. Os cristãos devem ser como Cristo, devem ter o mesmo espírito, exercer a mesma influência e ter a mesma excelência moral que ele possuía. Pronto, eu não vou nem ler mais, irmãos. Eu vou só enfatizar a leitura de novo nessas 3 linhas. É um texto, eu leio até a próxima página, né? Para não ficar assim bem enfadonho para os irmãos podem ler nas suas casas, só essa frase, só essas 3 linhas lindas. Ó. Os cristãos devem ser como Cristo. Ela comentando, ser imitadores, Efésios 5:1. Os cristãos devem ser como Cristo, devem ter o mesmo espírito, irmão Kleber, irmão Daniel, exercer a mesma influência e ter a mesma excelência moral que ele possuía. Gente. Então, a mesma excelência moral, o mesmo jeito como Jesus tratava as pessoas, o mesmo jeito que ele era. Será que Jesus tratava sua mãe e seu pai? Ô, meus velhos, e aí, tudo bem? Morou? Manos? Não, né? Como que ele tratava? Como Jesus trataria as pessoas de mais idade, uma criança, um idoso, uma pessoa, até da igreja, que muitas vezes pode ser um teólogo, está falando coisas que eu não acredito, mas como que ele trataria essas pessoas? Será que Jesus falaria o quê com essas pessoas? Como trataria eles, né? Temos que imitar Jesus. Exatamente. É interessante aqui ver, tem um comentário aqui na lição de sábado, que eu acho que vai trazer aqui para segunda-feira, que também vai nos ajudar. Cristo havia predito que se levantariam enganadores, por cuja influência a iniquidade se multiplicaria e o amor de quase todos se esfriaria. Advertiu os discípulos de que a igreja se encontraria em maior perigo por causa disso do que pela perseguição movida por seus inimigos. Diversas vezes Paulo advertiu os crentes contra esses falsos mestres. Deviam precaver-se contra essa ameaça, mais do que qualquer outra, pois recebendo falsos ensinadores, abririam as portas para erros pelos quais o inimigo confundiria as percepções espirituais e abalaria a confiança dos recém-conversos à fé do Evangelho. O que esse texto aqui está nos dizendo? Que algumas pessoas iam entrar entre o povo de Deus e demonstrar o quê? Um outro tipo de norma. E que algumas coisas não teriam problemas, muitas coisas seriam consideradas como fanatismo e tudo mais e tal. E será que algumas dessas coisas não estão acontecendo também nos dias de hoje? Por exemplo, hoje nós sabemos várias coisas que precisamos pontuar, como a vida no campo, a reforma do vestuário,
Reforma da música, a reforma de saúde e várias outras coisas. Mas tem algumas coisas que às vezes nós achamos que não tem tanto problema. E uma das coisas que eu tenho lido muito, tanto na Bíblia quanto no Espírito de Profecia, é com relação à reforma da nossa conversação. Sobre o que nós conversamos, do que conversamos e sobre o que mais gostamos de falar. Isso aqui é uma coisa para a gente pontuar. A senhora White fala que nós deveríamos nos demorar na maravilhosa pessoa de Cristo e nos atributos do seu caráter. São essas coisas que fazem com que nós mais falemos? Ou será que nós estamos mais voltados a falar de coisas que realmente não edificam em nada? E a boca vai falar, o coração está cheio. Do coração está cheio. Então, se o nosso... Aqui, queridos, tem um grande problema. O Alexandre fez uma colocação maravilhosa aqui. Porque eu posso fazer várias reformas, Kleber, exteriores. E as pessoas vão ver. Oh, Daniel está bem vestido, olha, ele não come isso, ele não bebe aquilo, olha, ele cuida disso, cuida daquilo. Só que essas são todas reformas o quê? Exteriores. Agora, eu vou falar realmente do que meu coração está cheio. E essas reformas exteriores, elas são todas mais fáceis. Todas mais fáceis. Agora, quando a nossa mente realmente estiver ligada à mente de Cristo, nós vamos falar dos atributos do seu caráter e do glorioso habitar com ele nas mansões celestiais. Então nós vamos nos focar realmente na vida celestial e não na vida dessa terra aqui onde nós estamos vivendo. Então as nossas conversas vão ser inevitavelmente diferentes. O Kleber gosta muito desse assunto. Quem vai conhecer bem nós é a nossa família. Exatamente. Ali não tem como esconder. Exatamente. Ali nós solta, o menino nos deixa assim, fora de série, a gente solta uma palavra, é o que está no coração. É o que está no coração. Então nós temos que ter muito cuidado e nós vamos mostrar mesmo, é dentro do lar. Exato. A gente fala para a esposa, ia falar uma palavra, meu pai, por que eu ia falar isso? Então é o que está no coração. Exato. Como a esposa trata o marido trata a esposa, como eu trato os filhos me tratam. E as crianças vão crescer nesse ambiente aí. Exatamente. E o interessante, né, o Alexandre e Daniel, que isso não é segredo para ninguém. Nós entendemos que a família, hoje, não só brasileira, mas mundial, ela está sendo destruída, porque Satanás quer destruir a família. Agora, o que é importante, o que é bonito e o que também nos move é que isso pode parar. Uhum. Isso pode parar, eu posso mudar. Uhum. Eu posso ser a mudança que eu quero no meu casamento, eu posso ser a mudança que eu quero nos meus filhos. Exatamente. Eu posso ser a mudança que eu quero no ambiente do qual eu frequento. Então, está em nós a mudança muitas vezes. E eu achei interessante esse verso aqui, do qual está aqui na primeira pergunta, né, da lição de domingo, que foi Efésios 5, 1-2, que é: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, ao conselho, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Olha agora, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então nós entendemos que Cristo se entregou em nosso lugar como uma oferta a Deus e sacrifício em aroma suave. Agora, como que eu posso também ser uma oferta em sacrifício? Aqui a própria texto está dizendo, andar em amor como Cristo também andou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, se eu quero oferecer uma oferta de sacrifício a Deus, ou se eu quero sempre estar aí com palavras de ações de graça, eu posso ter palavras, eu entendo que aqui está falando de palavras do qual nós falamos mesmo, mas eu posso ter palavras de ações de graça sem abrir a boca. Sim. A partir do momento que a pessoa olha para mim, no meio de uma discussão, no meio de um problema, em um lugar ou em um momento onde todo mundo está falando e eu simplesmente me calo, fico em silêncio, com um semblante calmo e sereno. É óbvio que eu, Kleber, não consigo fazer isso se não for o Espírito Santo atuando na minha vida. Veremos aqui na frente na lição isso também. Mas é muito importante nós meditarmos sobre isso. Será que no meu vocabulário, diariamente, será que eu não tenho nenhuma palavra que é errada? Será que no meu vocabulário, diariamente, eu ensino os meus filhos a terem palavras de ações de graça? Né? Ao acordar, como que funciona na sua casa? Será que você acorda, glória a Deus, o Senhor seja exaltado, eu louvo ao Senhor por mais uma noite? Porque, e aí, Alexandre e Daniel, é onde entra a transparência. A transparência, muitas vezes, ela não é fornecida por você, Daniel, mas ela é fornecida pelo seu filho. Exato.
Quando o seu pequenininho ou a sua pequenininha chega ali e mostra qual é a palavra que é dita no lar, porque às vezes a criança está xingando, às vezes a criança está falando ali da novela, às vezes a criança está pensando em dar pancada, em dar soco, em brigar. Então é isso que ela tem visto em casa. Então muitas vezes a transparência do lar é vista nos filhos, né? A forma da palavra, a conduta, enfim. A criança é muito sincera, né, Kleber? Muito sincera. Então, o que ela vê em casa é o que ela vai refletir depois, né? Exatamente. Então, às vezes, você pode até tentar esconder alguma coisa, né? Mas os filhos denunciam, né? E muitas vezes, eu costumo dizer também que nós temos os nossos atos falhos. E os nossos atos falhos também nos denunciam. Quando você menos espera, você mesmo... dizem assim que a melhor forma de você... guardar um segredo é matar o outro. Porque você matando o outro não vai contar o segredo. Se você não matar, ele vai contar o segredo. Só que a melhor maneira de você guardar um segredo é não ter segredo. Porque se o outro não fala, você mesmo acaba falando. Porque a gente acaba se denunciando inevitavelmente de alguma forma. Por isso saiam das cidades, irmão. Porque os filhos criados na cidade vão ouvir o que não é para ouvir. Não deve. Mesmo que a gente na rua falando besteira. Mesmo que a gente tente tomar cuidado dentro da casa, vai ter os amiguinhos e tudo mais, né, Alexandre? Coisa no portão. Difícil. Avançando na lição aqui, vocês vão ver que tem tudo a ver. Vocês vão ver que tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Vivendo como filhos da luz. Como é que vive como filhos da luz? Vão praticar as obras de filhos da luz. Então, como que eu quero que a minha família esteja? Como que eu quero que a minha família viva? Se eu quero que minha família viva como filhos da luz, eu também tenho que praticar as obras da luz. Mas, enfim, o que vocês têm aí para apresentar para nós sobre esse tema? Meditação matinal, Filhos e Filhas de Deus, 12 de julho. Aqui nessa página, essa versão é a página 200. O dia inteiro é muito bonito, porque fala andar na luz traz coragem. E os Efésios 5, verso 8, o texto para a meditação. Então, eu vou ler o último parágrafo aqui. Quando a luz do céu incidir no instrumento humano, quando essa luz incidir em mim, sua fisionomia exprimirá a alegria do Senhor na vida. E a ausência de Cristo na vida, que torna as pessoas tristes de espírito duvidoso, é a falta de Cristo, que entristece o semblante. E a vida se torna uma peregrinação de suspiros. Alegrar-vos é a própria nota tônica da palavra de Deus. Para todos quantos o recebem, por quê? Porque tem luz da vida. A luz traz alegria. E essa alegria se exprime na vida e no caráter. Amém. Então, alegria no semblante. Fala até aqui, que a ausência de Cristo na vida se torna a pessoa triste de espírito duvidoso. Então, irmãos, é terrível. Quando Jesus não está na nossa vida, a gente fica triste. E aqui fala para a gente estar feliz. Não é da gargalhada com piadas. É estar com o semblante. Como Jesus andava, irmãos? Será que Jesus andava só assim, Viu uma criança, essa criança aí, pecadora. A irmã até fala que há pessoas que andam tão fechados o semblante que até uma brincadeira de uma criança inocente ela acha que é pecado. Ela fica carregada. E as crianças fogem. Você vê que as crianças vinham com Jesus. Porque ele vinha, todas as crianças. Jesus sorria, Jesus era feliz. Porque não era por piada, ele era feliz por ser filho de Deus. Por fazer parte do plano da salvação. Felicidade. Serenidade seria a palavra, né? Sim. Aquela pessoa serena, tranquila. Eu queria pontuar aqui também 2 textos. Na verdade, um texto só, né? Mas vários versículos aqui, de Efésios capítulo 5, a partir do 3. Está ligando aqui a lição de domingo com a lição de segunda. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós, como convém aos santos. Nem a imundícia, nem conversas tolas, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isso, que nem devasso, ou pessoa impura, ou homem avarento, que é idólatra, tem herança alguma no reino de Cristo e de Deus. Então, olha só algumas coisas que são pontuadas aqui. Uma das coisas que é mais pontuada aqui é a questão da impureza, porque vai falar aqui da pessoa que aqui é mencionada a impureza, é mencionado fornicação
outros pontos aqui de moralidade, né? Aqui também menciona um ponto que a gente já comentou, que é a questão das conversas, né? Como devem ser as nossas conversas, isenta de gírias, todas tentando trazer para cunho espiritual, tentando elevar as pessoas e elevar também o nível, né? Elevar as normas na nossa conversação, não falando tolices, nem piadas, nem brincadeiras, né? Essas coisas deveriam ser banidas do nosso meio. Mas outra coisa que é mencionada aqui também é a questão da avareza. E o que é ser avarento, né? Quantas vezes nós estamos conversando, as nossas conversas, as nossas inclinações são todas voltadas a ganhar dinheiro, ganhar mais, alcançar mais postos, estarmos sempre crescendo, mas crescendo financeiramente, e estamos tão ligados à economia, a isso e aquilo, e querendo sempre ter mais. E aí, o apóstolo Paulo fala que isso é idolatria. Idolatria, né? E é uma coisa bem desagradável que nós vemos, principalmente na história do jovem rico. Por quê? Ali ele tinha o quê? Ele tinha muitas propriedades. E Jesus falou assim, olha, vende o que você tem e dá aos pobres. O coração dele estava cheio de avareza. E a avareza é o quê? Idolatria. Então, o ídolo dele é o quê? As riquezas. Mamon. Exatamente. Então tem algumas coisinhas aqui que nós poderíamos estar cuidando, né? Para sermos realmente estarmos realmente vivendo como filhos da luz. Daniel, e não precisa ser rico para ser avarento. Hein? Exatamente. Porque às vezes a pessoa, não, eu sou pobre, como que eu vou ser avarento? Tem pessoas pobres que são avarentos e tem ricos que não é avarento. Exato. Exato. O Jó é o exemplo de um rico que não tinha nenhuma avareza, né? E agora nós vemos o caso lá daquele servo de Eliseu, né? Que queria... Pegou até a lepra. Pegou a lepra Por quê? Queria uma coisa que não estava ao seu alcance. E não era uma pessoa rica, mas era avarento, né? Há 2 exemplos aqui do que você acabou de comentar. Eu quero também trazer aqui um ponto que eu acredito interessante nessa lição, principalmente a de segunda-feira aqui, que é vivendo como filhos da luz, é que os filhos da luz, eles não vão ter as mesmas práticas que os filhos das trevas. Exatamente. E aqui nessa lição, ela menciona aqui a ira, ela menciona aqui a explosão, né? Ela menciona aqui uma reação explosiva, enlouquecida. Então, o que eu entendo com isso? Que nós, como filhos da luz, não temos ou não podemos ter esse proceder. Não podemos ter esse proceder. Se nós somos realmente filhos da luz, ou seja, filhos de Deus, nós temos que proceder como um deles. E quando nós pegamos aqui o texto que está em Meditação Matinal 2005, aqui diz assim, ó, andar na luz significa decidir, exercitar o pensamento, exercer força de vontade, num sincero esforço de representar a Cristo na amabilidade de caráter. Quer dizer, afastar toda disposição para a melancolia. Vocês não devem se satisfazer apenas em dizer, sou um filho de Deus. Estão contemplando a Jesus e pela contemplação transformando-se à sua semelhança? Andar na luz significa avanço e progresso nas realizações espirituais. Exatamente. Então eu fiquei muito impressionado com esse texto, no sentido de que se eu estou representando a Cristo, eu tenho que ser uma pessoa amável. Porque que fala amabilidade. E eu creio que vocês aqui já usaram e conhecem muito bem aquela pequena palavra, né? Perdi a paciência. Não tem como você perder algo que você não tem, né? E muitas vezes nós falamos isso, né? Perdi a paciência com meu filho, amor, perdi a paciência. Não, a realidade é que nós temos que, aqui está falando, cultivar, exercitar. Então é algo que nós precisamos adquirir. E eu fico preocupado, Alexandre, porque nós vemos isso acontecer em muitas, e Daniel também, em muitas reuniões aí da igreja, vai decidir alguma coisa ali, já estoura, já parece uma bomba que está a ponto de uma dinamite. E a questão primária, eu acho, será que eu também não estou nessa condição? Né? E nós precisamos se preocupar com isso. Inclusive, você, querido amigo que está nos acompanhando, o motivo de existir a lição é para nos salvar. O motivo de Deus querer trazer uma lição, que chama lição da escola sabatina, é que de sábado a sábado, ou seja, uma vez por semana, Deus quer trazer para nós mensagens de graça, mensagens de salvação,
mensagem de exortação, mensagem de transformação. Deus quer mostrar o caminho que nós precisamos andar. E esse é o motivo também de nós aqui, a equipe da lição da Escola Sabatina, estar aqui estudando essa lição, tanto para benefício de vocês, mas também para benefício nosso. Com certeza. Né? Então eu vejo quanto importante é eu buscar colocar em prática aquilo que eu tenho aprendido. Olha, vamos buscar ser menos irados, explosivos, e como o Alexandre estava comentando, o lar é um ótimo lugar para me medir o meu caráter. Né? Com certeza. Porque vai vir o sentimento de irarmos, mas não pequeis. Exatamente. Você pode até ficar nervoso, me ajuda assim. Me transforme, né? Faça que eu venha viver de uma maneira diferente. Exatamente. Tem até um aluno aqui, né? Observou uma esposa de obreiro, e ele até comentou conosco, né? Que ele achou muito interessante, né? Como que a esposa de um obreiro agiu aqui com a filhinha. A filhinha estava irritada, ela falou: olha, controla a sua natureza. Falou para a filhinha controlar a sua natureza. Porque a gente pensa que criança não tem natureza pecaminosa. Ah, queridos, estamos bem enganados. Criança também tem natureza pecaminosa. Mas assim como é para o adulto poder vencer, já é difícil, imagina para uma criança. Só que Deus, ele dá poder até para a criança poder vencer a própria natureza também. Quanto mais para nós adultos. E só um detalhe aqui, ó. Aqui na lição de segunda, pede para nós analisarmos Efésios 5, mas do 7 ao 10. E diz assim, ó: portanto, não sejais participantes com eles, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça, verdade, aprovando o que é aceitável ao Senhor. Ou seja, o Espírito Santo te pede isso, mas ele te dá poder para isso. Ele nos dá poder para isso. E uma coisa interessante e muito importante que nós precisamos ver aqui. Primeiro, nós éramos trevas, mas fomos chamados para a luz. Então tem que haver uma grande diferença de onde eu estava para onde eu estou hoje. O apóstolo Paulo falou: não, vocês também eram assim, mas hoje vocês não são mais assim, porque agora vocês receberam o Espírito. Andem no Espírito. Se vocês fizerem isso, como diz o livro de Romanos também, vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Então nós precisamos realmente do poder do Espírito, e então não vamos satisfazer o desejo da carne. Prosseguindo aqui na lição, nós vemos agora o tema desperte, você que está dormindo. Então Paulo agora ele vem trazendo uma exortação para nós, né? O que os irmãos gostariam de comentar sobre essa situação aqui? Desperte você que está dormindo. Como será que nós podemos nos despertar? Efésios 5,14 é um texto bem conhecido. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Outras versões, esclarecerá. Exato. Tem um texto aqui, Maranata. Que livro maravilhoso que a igreja lançou, a Casa Publicadora. Irmãos, vocês que são na Casa Publicadora, lance todo ano uma meditação antiga. Seria uma benção para o povo de Deus. Uma benção essas meditações, né? Sim. E está na 18 de janeiro, 24. Essa meditação nova está até vendendo ainda na casa. Olha o texto, irmãos. Que texto! Foi-me mostrado, teve o quadro da condição do mundo. A iniquidade alastra-se por toda parte. A licenciosidade é o pecado principal dessa época. Depravação. Jamais o vício ergueu sua cabeça disforme com tal ousadia como agora. O povo parece estar entorpecido, e os amantes da virtude e da verdadeira piedade acham-se quase desanimados por sua ousadia. Então os irmãos que conhecem a verdade ficam até sem força para falar, porque o mal está tão ousado, né? Ficam sem graça de falar, né? E o texto continua. O povo parece estar entorpecido, e os amantes da virtude, da verdadeira piedade, acham-se quase desanimados por sua ousadia, força e predominância. A abundante iniquidade que se limita apenas aos incrédulos e zombadores, quem dera que assim fosse, mas não é. Muitos homens e mulheres que professam a religião de Cristo são culpados. Mesmo alguns, olha que interessante, irmãos, mesmo alguns que professam estar esperando seu aparecimento não estão mais preparados para esse acontecimento do que o próprio Satanás. Então, pessoas que são adventistas, Satanás está mais preparado do que como nós, misericórdia, irmãos. Aí só terminando o texto, ó. Tem por tanto tempo servindo a sua concupiscência que lhe é natural pensar impuramente
e ter corruptoras imaginações. É tão impossível fazer com que sua mente demore nas coisas puras e santas, como seria desviar o curso do Niagara e fazer com que suas águas jorrassem para cima. Todo cristão deve aprender a conter suas paixões e ser regido por princípios. Irmãos, que texto duro, viu? Os pensamentos nossos, muitas pessoas estão com pensamentos impuros, são tão acostumados que acham que não tem como. Tem até um homem aí muito conceituado no YouTube, um pastor, que diz assim: quando a gente olha para uma mulher, não tem como não adulterar. Não tem como. É natural, a gente comete adultério, não tem como vencer. Tem como sim. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1 e 2, diz: a serva do Senhor, inspirada por Deus, fala que podemos controlar nossos pensamentos pelo Espírito Santo. Amém. Podemos sim. Amém. Então o texto fala assim, ó, não adulterarás. Deus há poder, você não vai adulterar. Você não vai adulterar. É um poder que Deus já está dando. Você não vai cometer adultério, Kleber. Então nós temos que crer que Deus é poderoso. Amém. Louvado seja Deus. A batalha realmente ela é muito incisiva. Hoje, qualquer coisa que você vai pesquisar na internet, aí no seu celular, no seu computador, no seu tablet, inevitavelmente vai aparecer lá uma imagem de uma mulher seminua. E praticamente tudo que você vai pesquisar, né? Você vai pesquisar um artigo para carro, se você quiser comprar, vai inevitavelmente aparecer alguma coisa nesse sentido. Então, o que nós precisamos fazer, queridos? Precisamos buscar o poder do alto para que a nossa mente seja purificada. A nossa mente ela precisa ser transformada e moldada conforme a imagem e semelhança do nosso mestre, né? Cristo não pecava, segundo o Espírito de Profecia, nem sequer por um pensamento. Nem sequer por um pensamento. Pode dar conosco. O texto continua falando o que o Alexandre acabou de falar. O mesmo pode acontecer conosco. Se nós rendermos nossa vontade plenamente ao Senhor, poderemos vencer também. Mesmo nesse mundo tão cheio de imoralidade e perversidade que estamos vivendo. Amém. A palavra de Deus, ela traz algumas citações que, na realidade, ela é um bálsamo para as nossas feridas, né? Eu gosto muito de um texto que está aqui em Efésios, capítulo 3, versículo 20, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém. Agora, a questão é, eu posso vencer o pensamento vulgar, a imoralidade, os pensamentos errados na minha mente? É óbvio que eu posso, não só posso, como eu devo. Porque os pensamentos, eles não podem ficar soltos, vagueando para onde quer que surjam. Porque eu posso pensar em roubar, né? A palavra de Deus fala para nós que o assassino começa onde o assassinato dele? Na mente. Primeiramente, ele planeja aqui. Então, se eu não ali lutar contra esse pensamento, eu vou acabar cometendo o assassinato. Exatamente. Se vem um pensamento errado, né, pro lado daí do adultério, o que eu tenho que fazer? Senhor, tira esse pensamento de mim, Senhor. Tira esse pensamento de mim. Cita a palavra. Exatamente. Exato. Exatamente. O poder de Deus pode operar em nós. É interessante que muitas pessoas usam um texto assim, olha, usa o texto fora do contexto, né? É que Deus que vai fazer o querer e o efetuar. Só que a palavra de Deus ele fala que o querer e o efetuar é feito em nós e não por nós. Então, se ele é feito em mim, a angústia, a luta, o clamar por uma libertação daquela tentação, ele vem de mim. Ó, vamos lá. Tem que permitir, né? Exatamente. Quer ver? Vamos lá, só para nós ficar bem embasado aqui. Judas 1:24. Texto aí que todos nós deveríamos gravar, porque traz para nós aqui um ensinamento muito bom, né? Ó, ora, aquele que é poderoso, quem que é poderoso? Deus, para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Amém. Meus irmãos, agora eu vou dizer assim, não é possível, não tem jeito não. Eu estou indo contra a palavra de Deus, a palavra de Deus fala que há poder para nós disponível e eu muitas vezes não aceito esse poder. Eu quero utilizar aqui o celular do Kleber e o meu, só para fazer uma pequena ilustração, mas é como se nós
Nós que somos seres humanos, temos a nossa natureza pecaminosa. E Satanás, o que ele tem? Ele tem a atração para o pecado, que vai atrair o que tem dentro de nós, que é a natureza pecaminosa. Então é como se fosse um imã. Automaticamente o inimigo vai nos puxar. Só que Cristo, o que ele pode fazer? Ele pode romper essa energia eletromagnética que puxa. Ele pode fazer isso daqui, e está comprovado que ele pode fazer isso aqui na nossa mente, no versículo 3, a partir do versículo 3 do capítulo 10 de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 em diante, diz assim: porque embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne. Ou seja, estamos na carne. Mas o inimigo, ele nos atrai com armas espirituais para nos derrubar, porque ele nos puxa devido ao quê? À nossa natureza pecaminosa. Então, ele age de forma injusta conosco. Agora, presta atenção. Porque as armas da nossa milícia, elas não são armas carnais, mas são armas poderosas, né? E em Deus para a destruição das fortalezas. Então, já que o inimigo nos puxa com uma arma espiritual, Deus vai entrar nessa batalha ao nosso lado com uma arma espiritual também, preste atenção, destruindo as imaginações e toda a altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus. Ou seja, não é pela sua capacidade, não é pela minha capacidade, não é pelo poder que há em nós, mas é pelo poder de Deus. Olha só, que se exalta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você consegue compreender isso aqui? Cada pensamento nosso pode ser levado cativo à obediência de Cristo. Então, quando Satanás ele começa a nos atrair, o que acontece? Você entregando o seu Espírito Santo, essa atração ela é distanciada até que o inimigo se afasta de nós. Porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém? Amém. Acredite nisso, querido. Acredite. Nós podemos vencer. Nós podemos vencer. Assim, o texto que o Kleber leu aqui para nós ainda é mais poderoso, porque fala que Deus está pronto para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém? Amém. Amém. Que Deus seja louvado, né? Bom, estamos chegando aqui agora no dia de quarta-feira. Gostaria de pedir para você que está nos acompanhando, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Vamos lá, não custa nada para você. Mas quando você comenta ali, você vai nos ajudar a levar esse vídeo para mais pessoas. Nós queremos contar com a sua ajuda, contar com a sua colaboração. Então vamos lá. Nós vamos dar agora uns 10 segundos para você ir lá e comentar esse vídeo, deixar aí o seu like, tá? Então, enquanto isso, nós vamos tomar um gole de água aqui e vamos deixar 10 segundos para você. Bom, quarta-feira vai falar assim, arrematando as pechinchas. Não tem como você comprar ali alguma coisa que esteja uma pechincha se você não estiver atento, acordado. Então nós vimos que terça-feira foi desperte, porque você está dormindo. E agora nós vamos entrar aqui nessa parte que vai trazer para nós aqui, né, Alexandre, algumas explicações muito interessantes de como nós devemos agir e de como nós não devemos agir também. Sim, porque ele fala aqui qual é a diferença entre o tolo e o sábio, né? Uhum. O tolo a gente viu que anda embriaguez, desejo da carne, né? Mas o sábio não, busca remir o seu tempo, buscando a santificação, crescendo em fé. Tem um texto aqui, e seu irmão White fala em vários livros, você pode colocar aí essa palavra que eu vou dizer aqui, no aplicativo você vai achar sobre esse assunto, muito perigoso. Sensualidade nos jovens, é o capítulo, é o Testemunho para a Igreja, volume 2, página 409, e diz assim, ó, as moças, olha que interessante, irmãos, nós temos que falar desse tema porque é perigoso. Olha o que ela fala aqui sobre isso, ó. As moças geralmente não têm consciência do crime da masturbação. Misericórdia, que terrível isso. Elas o praticam, isso na época dela, hein? Ela fala que é quase universal na época dela. Imagina hoje. Misericórdia. Elas o praticam e com o resultado sua constituição se arruína. Algumas que estão justamente entrando na fase da feminilidade acham ser sobre o risco da paralisia cerebral. Olha o que pode causar uma paralisia cerebral. Irmãos, muitas pessoas que estão assim no hospício, nesses lugares aí, sabe por quê? Muitas pessoas praticam isso. Tira zinco da mente e o zinco é difícil recuperar.
e a pessoa fica meio ruim da cabeça. Já as faculdades morais e intelectuais se enfraquecem e se insensibilizam, ao mesmo tempo que as paixões sensuais obtêm ascendência e corrompem o corpo e mente. Os jovens, rapazes e moças, não podem ser cristãos a menos que cessem inteiramente a prática desse vício infernal, destruidor do corpo e da mente. Misericórdia, irmãos, que coisa terrível. É um vício infernal que destrói tanto o corpo e da mente. E a irmã White fala aqui, ó, usado por Deus, que os jovens e moças não podem ser cristãos a menos que cessem inteiramente praticar isso. É terrível isso aí, irmãos. Terrível. Tem até um caso, né, que está no Espírito de Profecia. Sempre você conta esse caso, né, do homem, né? Qual é aquele caso lá do... Uma vez um homem pediu, a igreja, né, pediu para Ellen White orar por um cidadão. O irmão da igreja. O irmão da igreja, e ela falou que ela não poderia, ela tinha se empenhado em não orar por ninguém mais, a não ser que o Espírito Santo revelasse para ela. E aí Deus mostrou para ela que ela não poderia orar por ele, porque ele vinha desde a infância com aquele vício, e ele teve a ousadia de ainda ir lá para ouvir qual seria a resposta de Deus frente àquela oração. E ele admitiu que praticava isso, e por isso tinha enfermidade, que também adoecia toda a família. E aí a Moat fala assim, porque ele não se arrependeu, né? Aí vai um moribundo, aí vai um homem, um cadáver ambulante. Que coisa terrível, isso. Que coisa terrível. Muito triste, né? E nós vamos juntando hoje uma alimentação rica em estimulante, né? Com pimenta, com refrigerantes, com cafeína e com várias outras coisas. Carne, tudo que vai estimular hormônios. o quê? Exatamente, vai estimular hormônios e impulsos sexuais até antes da hora, né? Temos hoje, infelizmente, meninas, crianças menstruando com 10, 12 anos, 11 anos, 9 anos, coisas absurdas acontecendo, porque toda uma carga genética hormonal infringida sobre as crianças. Também, né? Exatamente. E aquilo que vê, aquilo que assiste, aquilo que ouve, né? Tudo contribuindo para ter uma vida extremamente devassa sexualmente e antes da hora, né? E recentemente vi uma entrevista, Alexandre, de um músico falando, né, de música até cristã, entre aspas, né? Música cristã, mas que é voltada para o soul, o jazz, e são músicas carregadas de melismas, né? E ele fala assim que é uma música que tem tipo uma batida, que é uma batida de motel. Ele falou assim, hoje você tem toda uma geração fragilizada, porque ouviu muito dessas músicas. A música só tem uma letra religiosa, mas o ritmo dela afeta toda a estrutura do jovem, do adolescente, da sua filha, do seu filho. Imagina uma coisa dessa. E aí a criança, o jovem, o adolescente, entra numa prática dessa, como uma prática da masturbação. Ou quando não vai para o homossexualismo, quando não vai para uma vida sexual desregrada antes da hora, todas essas coisas vão fazer com que a gente vá simplesmente cada vez mais para baixo. O conselho de Deus para nós aqui, na meditação matinal de 1965, da senhora White, no dia 22 de agosto, página 240, meditação chamada Para Conhecê-lo, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Guardem todas as vias de acesso à alma. Olhem constantemente para Jesus, o modelo verdadeiro e perfeito, buscando imitar-lhe o exemplo, não apenas em 1 ou 2 pontos, mas em todas as coisas. Estaremos então preparados para toda e qualquer emergência. Aquele cuja mente gosta de se deter em Deus possui defesa forte. Será rápido em perceber os perigos que ameaçam sua vida espiritual, e uma sensação de perigo o levará a pedir ajuda e proteção a Deus. Percebeu que tem alguma coisa que vai te atrair para o mal? Corre para Deus e Ele vai te atender. Todo aquele que vier a Ele, de maneira nenhuma, Ele lançará fora. Então, como é que você foge para Deus? Como é que você escapa para Deus? Busca uma música santificada, um ritmo santificado, uma letra enobrecedora. Você vai conseguir força moral para resistir ao pecado. Busque a palavra, leia a palavra, decore textos e cite esses textos quando vier a tentação. O pecado não terá poder sobre vocês, porque vocês não estão mais debaixo
da lei, mas estão debaixo da graça, porque você vai estar andando na lei. Amém. Então vai estar andando na graça de Deus. Amém? Cristo nos dá poder para vencer, Amém. é a verdadeira educação. O jovem que quiser saber sobre a verdadeira santificação, a verdadeira educação, Daniel falou sobre a música, venha para cá para a escola do IAG. Entre em contato conosco, vai estar aí abaixo, faça as suas inscrições e venha para cá. Venha se santificar junto conosco. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, aqui a lição, né? Você pode estar se perguntando, mas por que entrou nesse tema agora? A lição que fala que Paulo, ele separou uma seção voltada para a pureza sexual. Então, Paulo já vinha orientando ali os Efésios, nós temos que entender, para ficar bem alicerçado, né? Que onde Éfeso estava. Éfeso era uma cidade pagã, uma cidade que estava ali perto tinha um porto naquela cidade, então tinha várias pessoas idólatras. E nós entendemos que no meio da idolatria existe muita, principalmente, corrupção moral. Exatamente. Né? E então Paulo ali vem exortando a igreja para ter uma pureza sexual. Amados, eu sempre gosto de pensar da seguinte forma, e eu quero agora trazer para vocês, pureza sexual não é algo que Deus exige, é algo que Deus te oferece. Te oferece, é igual santificação, não é algo que Deus simplesmente ele exige, é algo que ele te oferece, ele está te dando aquilo. Não está exigindo de você, está te dando, ó, estou te oferecendo isso aqui, ó. Por quê? Porque é o melhor para a nossa vida. Várias pessoas eu ouço falar, e eu fico assim até às vezes entediado de ver a falta, a fragilidade mental para poder pensar que você vai sair com uma moça hoje, com uma moça amanhã, daqui um mês com outra moça, e você vai casar e vai ser tudo mil maravilhas. Você está corrompendo a sua mente. Você, jovem que está nos assistindo, você está indo por um caminho que depois vai ser muito triste lá na frente no seu matrimônio. E eu sei que pode ser que tenha aí algumas pessoas mais velhas, mais idosas, né, mais experientes, que às vezes fica até assustada quando ouve falar sobre esses temas. Eu preciso dizer para você, meu irmão, que se nós não falarmos, Satanás vai falar para os seus filhos. Só que aí ele vai explicar da maneira dele. Como hoje nós estávamos conversando aqui, e até um tema até complexo, mas é a realidade, de moças. O Alexandre contou uma experiência de uma menina, né, uma moça virgem, que foi na psicóloga da igreja, e a psicóloga falou assim, olha, você tem que se conhecer. Você tem que praticar esse pecado secreto. O que a palavra de Deus fala para nós? É isso que nós temos que trazer para os nossos filhos. Se nós não orientarmos os nossos jovens, nós vamos ver os nossos jovens cada dia mais pender para o mundo. Olha o tanto de adultério, o tanto de prostituição que surge exatamente por causa da masturbação. A criança começa com aquela prática ali, que é o pecado escondido, daqui a pouco ela não se contém mais com aquilo, ela começa a procurar, aí entra na pornografia, aí começa a ver sensualidade em tudo. Exatamente. Em tudo. Por isso que nós temos que alertar. A palavra de Deus fala o quê? Que se nós não dermos o sonido correto à mensagem, o que vai acontecer com nós? Vamos ser chamados de atalaias falsos. E muitos homens casados, o casamento é destruído por causa desse vício. Exatamente. Porque quem tem esse vício vê pornografia. Exato. Aí a mulher faz sofrer, ou o esposo, né? E outra coisa que nós podemos trazer numa outra oportunidade, né? Porque eu acho que isso é muito importante para a nossa atualidade. Exato. Por que muitos maridos não é feliz com a esposa que tem? Pois é. Por que não é feliz, não se satisfaz com a esposa que tem? Porque a mente está totalmente corrompida. E aí, o que eu vou falar agora é forte, mas é realidade. Eu quero que vocês tenham compreensão e não me crucifiquem por isso. Muitos maridos querem trazer uma prostituta para a cama. Exatamente isso. Ele quer que a mulher tenha práticas ali de uma mulher da vida. Exatamente. Agora, por que nós, hoje em dia, como líderes da igreja, como líderes de um ministério, como líderes de jovens, não podemos ou não devemos orientar os jovens a não entrar nessa imoralidade sexual? É importante falar sobre isso. Sim. Os filhos estão indo para o buraco muitas vezes e os pais estão lá assim, não pode falar sobre isso. Gente, seu Mas filho... o mundo vai falar. A escola está falando, o psicólogo fala, o amigo da escola fala, muitas vezes até irmãos de igreja não convertidos falam sobre isso. Toma cuidado, olha o que seu filho está vendo. Celular até tarde da noite no quarto, toma cuidado com isso, porque seu filho pode estar entrando num caminho sem volta. E você sabe disso porque às vezes você passou por esse caminho. E nós entendemos quão é difícil. Por que você acha que Paulo exorta Éfeso com essa situação? Por que será? Porque é um pecado que tem predominado dentro aí ou no meio do povo aí de Deus desde as antigas eras, né? Eu queria falar com você que é pai, você que é mãe, sobre uma frase de um
de um popstar, né, do rock, chamado Marilyn Manson. Tem uma frase dele que diz o seguinte: eduque melhor os seus filhos, caso contrário, eu os educarei. Esse camarada, ele é satanista, perigoso, as músicas dele são carregadas, são músicas muito pesadas, que envolvem ritualismo, envolve imoralidade, envolve satanismo, envolve tudo nas músicas dele. E ele disse: se você não educar bem, eu vou educar seus filhos. E uma coisa que a gente precisa tomar bastante cuidado, queridos, nós estamos vivendo num mundo bombardeado de mídia, e não é só mídia boa. Você acredita que você deixando um tablet, um computador, alguma coisa na mão dos seus filhos só vão ver coisas boas do IAG, coisas boas dos versos para cantar, coisas boas disso, daquilo? Queridos, não confiem, não confiem. Eu tenho visto muitos jovens e muitos adolescentes se deleitando. Não, eu quero buscar a palavra, eu quero conhecer mais sobre Jesus, então eu vou buscar Jesus num seriado. E agora tem um seriado maravilhoso agora, né? Um seriado chamado The Chosen, né? E o seu filho, sua filha pode estar assistindo esse seriado. Querido jovem, querido adolescente, querido adulto, se você está assistindo esse seriado, ao invés de conhecer a vida de Jesus através desse seriado, procure na fonte. Porque a fonte, ela é inesgotável, mas ela é verdadeira. Agora você vai para um seriado desse, que ele distorce o evangelho, ele romantiza a história, coloca uma música para mexer com os seus sentimentos, mas traz um Cristo que não existe, um Cristo que não é verdadeiro. Abram os olhos, vamos abrir os olhos, vamos buscar realmente na fonte inesgotável que é a palavra de Deus. Amém. Vamos meditar na palavra de Deus, guardar textos da palavra de Deus em nossa mente e vamos contemplar o Salvador aqui nos evangelhos e não no seriado. Que Deus abençoe você, que nós possamos abrir os olhos para não sermos enganados e nem deixarmos nossos filhos ser levados por esse caminho tão perigoso que é chamado de mídia. Bom, entrando aqui no fim da lição, nós chegamos em um momento muito importante e esse momento é o momento da vitória, é o momento da libertação, é o momento onde Deus vai trazer poder para nós. E nós entendemos que esse poder é somente através do Espírito Santo. Então eu gostaria de abrir agora nesse momento para vocês, que vocês transmitam essa explicação, essa importante explicação sobre o Espírito Santo, ou seja, a adoração cheia do Espírito Santo. Eu vou ler o texto, Efésios 5, versos 18 a 20, diz assim, ó: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, enchei-vos do Espírito e cantem música, salmos espirituais, cânticos espirituais, e até tendo um rodapé, eu vou passar até para o Daniel isso aí, ó. Como você pode usar a música para melhorar a sua experiência na adoração? Como usar a música? Para vencer também o que nós falamos aqui. E aqui no rodapé, irmãos, fala assim, ó: como você pode usar a música para melhorar a sua experiência de adoração? Eu quero passar para até o irmão Daniel. Irmão Daniel, então como que a gente pode vencer, até através da música, ter uma adoração, melhorar nossa experiência espiritual? Sim, irmão Alexandre. Aqui na lição com o comentário da senhora White, traz um texto maravilhoso no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 509, que diz o seguinte: Deus é glorificado pelos hinos de louvor vindos de um coração puro e cheio de amor e devoção a Ele. Quando crentes consagrados se reúnem, sua conversação não será sobre as imperfeições dos outros, nem trará vestígios de murmuração e queixas. O amor, que é o vínculo da perfeição, os envolve. O amor de Deus e aos irmãos flui naturalmente em palavras de afeição, simpatia e estima por seus irmãos. A paz de Deus reina no coração deles. Suas palavras não são fúteis, vazias, frívolas, mas têm como objetivo o conforto e a edificação mútua. A gratidão que sentem e a paz de Deus reinante no íntimo
Produz-lhes melodia ao Senhor no coração, e por suas palavras expressam a dívida de amor e gratidão ao querido Salvador, ao querido Salvador que tanto os amou, que morreu para que pudessem ter vida. Ninguém cujo coração Jesus habite o desonrará diante dos homens, produzindo ao mesmo tempo um instrumento musical, distorções que desviem de Deus e do céu a mente, pondo-a sobre coisas volúveis e fúteis. Ou seja, o que a música pode fazer? Detalhe, não basta você só executar uma música boa. Eu vou utilizar aqui uma música sem percussão, uma música sem síncopos, essas coisas e tal. Não basta ser uma música só assim. A música também precisa vir de um coração puro e cheio de amor e devoção por Deus. O que essa música vai fazer? Olha só o que ela pode fazer. Fazer com que os crentes se consagrem, se reúnem e não vão se reunir para falar um da vida do outro. E sim, vão se reunir para falar do quê? Do amor de Cristo, o que Cristo fez por eles, como que Cristo se entregou por eles, como que Cristo se sacrificou por eles, e eles vão se demorar nisso. Olha o que a música correta, vinda de um coração consagrado, pode fazer. O efeito que ela pode ter. Um efeito bombástico na nossa vida. O exemplo é aquela letra, vitória em Cristo. Exatamente. Então você está desanimado, você está sofrendo tentação, vitória em Cristo. Vitória então em Cristo. Glória, eu tenho vitória em Jesus. Com certeza, com certeza. Bom, então que Deus possa ser honrado, né, com essa lição da Escola Sabatina e que realmente nós possamos sempre ficar aí atentos com todas as palavras de Deus e também com a sabedoria que vem dos altos céus e não a sabedoria que vem dos homens. Exatamente. Bom, agora eu gostaria de convidar você, irmão Alexandre, a olhar para aquela câmera ali e trazer uma mensagem de esperança, de ânimo e de exortação. Esse é o momento que você possa falar para os nossos queridos amigos que nos acompanham ali. Sim, irmão. Irmãos, esse hino, vitória em Cristo, eterna vitória. Nós podemos em Cristo Jesus vencer como ele venceu e sentar à sua destra. Está escrito. Então são palavras habilitadoras. Os hinos também são poderosos para nos ajudar. Jesus, quando ele era tentado, ele cantava hinos também. E ele vencia, em nome de Jesus. Podemos vencer também. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, possa compreender a palavra de Deus e sempre na mente, guardar os textos na mente através dos cânticos espirituais, como diz aqui na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Obrigado, irmão Alexandre. Irmão Daniel, agora eu gostaria de convidar você a olhar para aquela câmera ali, trazer uma mensagem de esperança, de exortação, de ânimo para os queridos que sempre nos acompanham, que sempre estão conosco aqui. Amém. Eu queria fazer nas minhas palavras quase as mesmas palavras do Alexandre, trazendo cânticos para você também que te incentive. Tem o cântico de número 210, o nosso antigo hinário, que diz assim: em sua graça eu tenho sim poder para triunfar, pois o Espírito Divino em mim me livra de pecar. Outro hino famoso, bem conhecido de nós também, é aquele Alvo Mais que a Neve, na sua última ou penúltima estrofe, diz assim: se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo o pecado. Que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Cristo pode tornar você, que está nos assistindo hoje, se encontra-se numa situação próxima dessa do que nós meditamos aqui na lição da Escola Sabatina, está com vício, com uma vida imoral sexualmente, Cristo ele pode te purificar e te tornar mais alvo do que a neve. Acredite nisso. Acredite na palavra. E você pode ser mais do que vencedor. Amém. Bom, que Deus possa ser honrado com tudo isso que nós aprendemos aqui. Eu também gostaria de deixar para você minhas últimas palavras. Quero ler 2 pequenos textos para você. Mas o que eu quero dizer primeiramente é que muitas vezes você se vê preso no pecado, se vê preso em uma situação e às vezes você fala assim: nossa, mas eu conheço tanto e não mudo. Existe uma pregação do famoso Charles Spurgeon, e ele dizia assim: por que eu conheço tanto e não mudo? Então, na pregação, ele respondia: é porque eu não medito. Nós precisamos meditar na palavra de Deus.
E eu gostaria de deixar 2 pequenos textos para você aqui, e fica aí como lição de casa. Vamos decorar esse texto, vamos meditar esse texto. E se você estiver passando por alguma dificuldade, não sei qual é, ou qual seja ela, não importa qual seja ela, quando vier a tentação, você medite nesse texto. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém. Então, nesse momento, eu digo para você, a sua tentação não é maior do que a sua capacidade de suportar. É lógico que a capacidade ela tem que ser em Cristo. Mas se você está passando por uma tentação, a palavra de Deus diz para você nesse momento que essa tentação não é maior do que a resistência que Deus deu para você. Amém. O outro texto está lá em Judas, que eu já li na lição, quero ler novamente. Judas 1, capítulo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Então Deus, ele é poderoso para te livrar dessa tentação. Amém. Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu e você pode pensar, ou Amém. podemos pensar. Então que Deus nos ajude, que Deus conduza a sua vida. Mais uma vez, eu agradeço você que esteve conosco. Não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário, de compartilhar essa lição. Também quero agradecer mais uma vez pela equipe de produção que tanto se dedica para que esse programa chegue aí sempre da melhor maneira possível para você. Que Deus abençoe você. Finalizo aqui o programa Lições para a Eternidade. IAG. Juntos avançaremos.